Atlântida no Reino da Luz, volume 1, capítulo 5, O Mundo Primitivo. Nos dias seguintes, dediquei-me a repassar minhas atividades corriqueiras Arnak e Rio. Eles eram meus dois amigos mais próximos e colegas de sacerdócio no Vril. Naturalmente, aceitaram de forma muito prestativa. Enquanto eu realizava os preparativos para a viagem, Arnak não parava de me perguntar o que eu queria ver naquele mundo de dor e sofrimento, antessala do inferno, segundo ele. O irônico amigo sacudia a cabeça, sinalizando negação, e dizia: "Você vai perder festas notáveis nas próximas semanas para interagir com criaturas que beiram a animalidade. Você sabia que os habitantes da terceira dimensão são uma evolução dos macacos?" De forma teatral e com um olhar espantado, ele afirmava enquanto ajeitava seus longos cabelos loiros ondulados: "Sim, eles são pouco mais que animais. Nossos cientistas realizaram experiências de engenharia genética no mundo primevo, com macacos, para elaborar essa forma bizarra de manifestação física para espíritos embrutecidos." E sacudindo a cabeça em tom reprovador, falou com convicção: "Jamais encarnarei minha nobre alma em um corpo decadente, pouco mais que um macaco. Sou filho da luz. Minha alma jamais habitará o corpo de um macaco falante." E realmente foi assim. Arnak nunca se permitiu realizar tal feito. 5 dias depois, eu e Evelyn, acompanhados de nossos pais, dirigimos-nos ansiosos para o hangar em Poseidones, onde ficavam estacionadas as pesadas aeronaves que ingressavam na Terra da terceira dimensão, o mundo primevo. Minha excitação era notória. Eu não prestava atenção em nada ao meu redor e respondia às perguntas que me faziam de forma monossilábica, como se o único objetivo de minha vida fosse conhecer aquele obscuro mundo que ainda me era desconhecido. Até mesmo aquela tosca aeronave me causou admiração. Enquanto meus pais se encarregavam dos detalhes finais para o embarque, fui conversar com os técnicos que iriam operá-la. Como usariam o Vril para manipulá-la? Como seria conduzir as inversões do eixo gravitacional com o quinto elemento em uma frequência grosseira? Muitas perguntas povoavam meus pensamentos. Um dos 5 pilotos esclareceu-me então de forma atenciosa: "Andrei, a maior dificuldade na condução das aeronaves é a transição entre dimensões, tanto no portal ocidental como no oriental do nosso país. Ali precisamos estabilizar com habilidade a intensidade das forças gravitacionais para navegarmos em meio à atmosfera mais densa, típica da dimensão rudimentar da Terra. Depois que conseguimos regular essa variação, ainda temos de controlar as oscilações atmosféricas da terceira dimensão. Nessa frequência, as vibrações energéticas pesadas são como incríveis tempestades energéticas que podem inclusive derrubar a aeronave. A energia mental densa dos habitantes traumatizados que vivem nessa faixa é algo muito perigoso para a nossa delicada contextura astral e também para as aeronaves." Concordei com um gesto de agradecimento pela atenção dispensada a mim e disse-lhes: "Compreendo. Meus pais já me alertaram sobre as dificuldades de interagirmos com essa esfera mais densa. Nossos corpos ficam mais pesados e o ar é quase irrespirável, algo similar a uma escalada às montanhas gigantescas de Kandur, próximas ao portal oriental de Poseidon." Eles fizeram um sinal de afirmativo ao que completei. "Estarei à disposição dos amigos caso necessitem de auxílio para pilotar a nave. Será uma grande alegria poder ajudá-los." Todos ali já sabiam de minha notável proeza com o Vril, materializando-o. Minha fama de bom piloto também era respeitada por todos na capital Atlante.
Logo agradeceram com respeito e me disseram que eu deveria descansar o corpo e a mente durante a viagem, porque o mundo primevo era muito desgastante para aqueles que o visitavam pela primeira vez. Era um cansaço emocional e físico, principalmente por causa da mudança de dimensão. Andrei, você verá coisas que o surpreenderão. Vivemos em um paraíso e nosso povo, lamentavelmente, está se esquecendo disso. Agradeci pelas palavras do amigo com indisfarçável emoção. Era isto mesmo que eu procurava nessa viagem, resgatar os verdadeiros valores da alma, que se perderam entre criaturas imaturas, inseridas em um cenário perfeito, como era o nosso caso, em Atlântida. Intimamente eu desejava realizar algo deveras útil e necessário, amparar quem realmente precisava. Em Atlântida, apesar de eu trabalhar em uma das mais relevantes atividades, notava que outros poderiam executar aquele trabalho com a mesma qualidade e com maior prazer. Era possível que em um mundo com menos recursos, minha maestria com vril poderia tornar-se algo realmente essencial, promovendo melhora na qualidade de vida daqueles povos e talvez até ser fator determinante de sua própria sobrevivência. Eu desejava muito realizar um trabalho essencial, e não apenas uma atividade complementar dentro de uma sociedade perfeita que já viveu o apogeu do seu avanço tecnológico e social. Meu sonho era fazer algo parecido com a atitude de um médico dos dias atuais que abandona seu rico consultório de cirurgia plástica para dedicar-se a trabalhar com voluntários da Cruz Vermelha em regiões assoladas pela miséria, como a África. Estava na hora da partida, mas antes de embarcar na nave, resolvi observá-la por fora. Ela possuía a forma de um grande charuto e media em torno de 40 metros de comprimento. O material da fuselagem era leve para os padrões atuais, mas pesado para os níveis sutis da dimensão de Atlântida. Era feita de algo semelhante à fibra de carbono. Depois de longos minutos de minuciosa exploração, deparei com meu pai na porta do veículo. Ele sorria, divertindo-se com minha curiosidade sem limites. Então perguntou-me com carinho: "Podemos partir agora, meu jovem cientista?" Eu sorri para ele e, abraçando-o, respondi: "Sim, meu filósofo pai. Já estou satisfeito com as informações técnicas obtidas." Entramos abraçados na aeronave e nos sentamos em alguns poucos assentos destinados aos turistas. Aquela era uma nave de trabalho, dedicada ao transporte dos voluntários que abriam mão do conforto de Atlântida para auxiliar seus irmãos desafortunados que reencarnavam na esfera da dor, entre aspas. Em poucos minutos, o veículo decolou do solo e seguiu viagem, enquanto nossos pais e Evelyn conversavam animadamente. Fiquei em silêncio, segurando a mão de minha companheira, com o olhar voltado para a janela, perdido em meus pensamentos. A viagem dentro da nossa dimensão seria bem curta, já que sairíamos dali pelo portal ocidental, que ficava a uma distância relativamente curta da capital de Poseidones, bem próximo de onde se localiza atualmente a minúscula ilha Bimini, nas Bahamas. Algum tempo depois de partirmos, Artemis conversou com o piloto-chefe da missão e nos informou de que o destino daquela missão era o sul do continente, hoje conhecido como América, mais precisamente em uma região localizada a 60 quilômetros da atual cidade de La Paz, na Bolívia, e que ficou conhecida posteriormente como Tiahuanaco. Segundo Artemis, esse era um importante centro social que surgia no mundo primitivo e onde estava sendo estabelecida uma cultura sedentária que permitiria em breve a chegada do progresso. Eis o trabalho que realizávamos no mundo primevo, promover o avanço desses povos incipientes a fim de formar a sociedade terrena do futuro. Atlântida era um continente densamente povoado, mas encontrava-se em uma dimensão superior. Precisávamos
popular rapidamente o mundo primevo para atender ao grande número de reencarnações necessárias de espíritos advindos do sistema de Capela. Sem contar, em breve, a Atlântida deixaria de existir, encerrando abruptamente todas as oportunidades de renascimento no continente perdido. Com a submissão da grande ilha, grande parte dos espíritos rebeldes que ali viviam passaria por um longo período de sofrimento no astral, porque a demanda de nascimento no mundo primevo era muito maior que a oferta. Alguns instantes depois, já estávamos a poucos quilômetros do portal dimensional. Era possível observar pela janela da aeronave uma magnífica manifestação de forças, como uma onda de energia gerada pela explosão de uma supernova. A aeronave reduziu então sua velocidade e começou a aproximar-se daquele assustador portal que parecia querer nos engolir. Os sons e as cores dos choques energéticos eram impressionantes. Não demorou muito para entrarmos em sua esfera de ação. Sentimos algo semelhante às turbulências sofridas pelos aviões modernos. Entretanto, à medida que avançávamos, as oscilações da nave aumentavam e passamos a ouvir fortes estrondos na fuselagem, como se estivéssemos sendo apedrejados. Os passageiros ficaram apreensivos. Percebi então que aquela situação não era normal. Em poucos segundos, o comandante enviou-nos uma mensagem, avisando-nos que a viagem teria alguns contratempos, por causa da densa e imprevista vibração energética encontrada no mundo primitivo. Não pensei duas vezes. Levantei-me e fui rapidamente até a cabine do comando. Todos ficaram em silêncio e ninguém impediu meu acesso até a sala de navegação. Ao entrar, percebi as 7 cadeiras inclinadas, assim como nas oficinas do Vril e nas naves de passageiros tradicionais. Elas lembravam os assentos dos astronautas dos ônibus espaciais modernos. Esse tipo de veículo era dirigido apenas por manipulação do Vril com a mente, estudando-se as coordenadas do voo. Não era necessária visibilidade física. O comandante da expedição estava no assento central. Ele me olhou e logo percebeu minha intenção. Sem nada falar, para não atrapalhar os demais pilotos, informou-me telepaticamente que algo muito grave estava acontecendo na dimensão grosseira da Terra. Talvez um combate entre as tribos guerreiras daquela região. O ódio e o desejo coletivo de vingança afetavam nosso ingresso na terceira dimensão. Demonstrei o desejo de ajudar a pilotar e ele desinclinou a cadeira em que estava sentado, levantou-se e me ofereceu seu posto. Eu era pouco mais que um adolescente. No entanto, a velha geração de Atlântida era composta de espíritos dignos e superiores, bem distanciados da arrogância do homem atual, que jamais aceita que alguém mais jovem possa realizar algo melhor. Além do mais, eu já detinha grande respeito na sociedade do Vril, como era chamado o seleto grupo de técnicos capazes de manipular o quinto elemento. Agradeci o gesto generoso do comandante e rapidamente ocupei seu lugar. Ele então afastou-se da área de atuação para observar-me. Em segundos, mudei a inversão dos eixos gravitacionais da nave para um padrão aleatório que combinava perfeitamente com os choques que recebíamos. Era um código caótico, impossível de ser programado usando padrões lógicos. Em seguida, criei com o próprio Vril um campo áurico, uma espécie de grande campo de força, e transferi a programação dos eixos gravitacionais para a esfera exterior ao campo. Isso estabilizou totalmente a aeronave, de tal forma que era possível encher um copo de água até a borda e mesmo assim nada seria derramado. Absolutamente acabaram as turbulências. Apenas um impacto ou outro era percebido bem distante, na área externa ao campo de força criado. Todos os pilotos ficaram assombrados
e o comandante solicitou-me mais explicações sobre o processo que eu realizara, em menos de 60 segundos. Não conto isso para me vangloriar, mas para que o leitor tenha ideia do dom natural que eu possuí em mãos, para que compreenda como isso terminou por me custar tão caro. Enquanto todos me olhavam assombrados, eu apenas disse: a nave está protegida, basta programar as coordenadas da navegação. Não sei onde fica o local do destino. Em seguida, expliquei-lhes a técnica utilizada. No entanto, não tinha resposta para a programação aleatória que havia realizado. Era algo intrínseco, que provinha de uma área inconsciente do meu cérebro, em que eu não encontrava resposta. Era como se meu eu interior, entre aspas, falasse de coisas que eu desconhecia em meu universo consciente. Quando retornei para o meu assento, pude observar o olhar de espanto dos demais passageiros. Aquilo exaltou perigosamente meu ego. O olhar de admiração, respeito e assombro tem efeito perigoso em almas que ainda não renunciaram ao poder transitório da vida humana, e eu era uma dessas almas. 1 hora depois, saímos daquele terrível área de turbulência e o comandante solicitou que eu desativasse a codificação anterior. Acredito que ninguém quis arriscar-se a mexer naquele processo que parecia ter vida própria. O vril tornava-se um elemento consciente de si, entre aspas, quando manipulado por mim. O restante da viagem foi bem tranquilo. Só depois ficamos sabendo que a turbulência foi causada por uma guerra tribal na região do norte do atual México e que tinha resultado em um terrível massacre da tribo vencida. Essa região sempre fora a mais guerreira e primitiva da América há 12.000 anos. Nós realizamos o restante da viagem em velocidade bem inferior àquela com que estávamos acostumados em Atlântida, por causa da densidade da atmosfera na terceira dimensão. Assim, algumas horas depois, chegamos às margens de um lago, em uma região montanhosa. Apesar de não ter a beleza da terra de Poseidon, o local era belo e aprazível. Lá de cima, podíamos ver os habitantes da região se aglomerando para receber-nos. Pouco a pouco, com a aproximação da nave ao solo, pude começar a enxergar melhor aquele povo de traços sofridos. Eram feios e mal vestidos, uma verdadeira visão horrenda. Os aldeões eram gente pequena e magra, com cabelos e olhos escuros. Aos meus 10 anos, eu já tinha a altura de uma mulher adulta entre eles. A primeira lembrança que me veio à cabeça foram as palavras de Arnak, com expressão de nojo no rosto, assemelhando-os aos macacos. Sim, eles pareciam pouco mais que animais. Por alguns instantes dei razão a meu instável amigo e passei a me perguntar: por Deus, o que eu estou fazendo aqui? Artemis analisou meus pensamentos com atenção e disse-me: sim, Andrew, a raça humana da dimensão primeva é o aperfeiçoamento de uma classe especial da família dos macacos. A civilização Atlante foi incumbida de realizar o trabalho de transformação genética para que esse grupo de primatas pudesse tornar-se racional e, assim, permitir a manifestação de espíritos individualizados no seio do cosmos e que estão ascendendo a um novo nível da evolução. Tudo na vida trata-se de uma evolução e progresso, e essa é a nossa tarefa. Deus quis que os filhos de Poseidon descessem para uma frequência intermediária entre a quarta e a terceira dimensão, uma vida entre dois mundos bem diferentes. Desde que isso aconteceu, há alguns séculos,
Nosso povo tem trabalhado em nome do Altíssimo para preparar essa dimensão rude e agressiva para ser palco de desenvolvimento espiritual de uma classe primitiva de espíritos que um dia povoará e dominará toda a terra. Eles crescerão espiritualmente e serão grandes, mas agora são apenas crianças que dependem de nosso auxílio para dar seus primeiros passos. Ela meditou por alguns segundos e voltou a falar. As condições biológicas da Terra permitem-na ser um laboratório de evolução para esses espíritos, os quais ainda estão distantes de uma compreensão superior da vida. São sim pouco mais que macacos, como disse Arnak. Nessa fase evolutiva, eles se comportam basicamente como animais. A classe dos primatas ocupa-se apenas em comer, dormir e procriar. Entretanto, são nossos irmãos dentro da família universal. Com o transcorrer dos séculos, descobrirão os objetivos superiores da vida e terão sua iluminação, assim como nós, no passado, também vivemos em esferas rudimentares de aprendizado, em outras escolas de evolução planetária, outros mundos. Artemis suspirou e prosseguiu com serenidade. Fomos socorridos e orientados por irmãos mais velhos na longa jornada que transforma o macaco, entre aspas, em anjo, e eles nos trataram com amor e respeito. Uma lágrima correu pelos olhos acinzentados da bela Artemis. Aquele gesto espontâneo me deu um nó na garganta. Ela então concluiu com sabedoria. Hoje, compete a nós realizarmos o trabalho dos anjos. Compreenda isso e você verá com outros olhos esses irmãos que muitas vezes chocar-te-ão com suas atitudes selvagens e infantis. Eu beijei a mão da minha segunda mãe e disse-lhe, com profunda emoção, sim, eu compreendo tuas palavras e vou refletir sobre elas. Em seguida descemos da aeronave e logo percebi que nossos corpos brilhavam, uma espécie de luz branca, como se tivéssemos sido expostos a algum tipo de radiação. Assustado, perguntei para Christie, por que brilhamos? Ela acariciou meus longos cabelos louros, que brilhavam de forma intensa, e respondeu-me, meu filho, nós não somos dessa dimensão. Viemos de um mundo mais sutil. Nossa energia resplandece nesse mundo opaco. Em nossa esfera, não percebemos isso, porque lá tudo é naturalmente brilhante. Aqui, somos como um pássaro colorido, voando por um pântano sombrio. Olhei para todos os lados e percebi que realmente era assim. Aquele mundo era escuro, sem brilho, e o colorido era muito precário, quase apenas em tons pastéis. Os sons eram também grosseiros. O barulho do povo ao redor da nave era bem desagradável e selvagem, sem contar os odores, que eram muito azedos. Os atlantes suavam apenas água, e aquele povo expelia uma graxa com um cheiro ácido que me causava indisfarçável repulsa. Naquele instante, agradeci aos céus ao perceber que eles não nos tocavam e também não se aproximavam sem serem autorizados. Antunes explicou-me, então, que eles nos viam como divindades, seres celestiais que desciam dos céus para de tempos em tempos auxiliá-los por intermédio de socorros médicos, ensinamentos sobre a melhor maneira de plantar, técnicas de construção de templos e moradias, enfim, tudo que fosse necessário para atender às necessidades básicas para civilizar aqueles povos que até então eram nômades. Tínhamos que ensiná-los técnicas que possibilitassem rápido crescimento populacional, com pelo menos mínima qualidade de vida, e assim atender às urgentes necessidades reencarnatórias. Aquilo me impressionou de forma especial e perguntei, mas meu pai, isso não é errado?
Só existe um único Deus que você representa muito bem em nossa sociedade pela ação do sol sobre nossas vidas. Por que vocês permitem aqui esse culto equivocado às personalidades do nosso povo? Antônis concordou com o gesto e disse-me: meu filho, a sabedoria divina é revelada aos homens na proporção direta à sua capacidade espiritual. Observe o sol, como são fracos seus raios no momento em que surge no horizonte. De maneira gradual, seu calor e sua força aumentam à medida que se aproximam do zenite do céu. Assim, permite que toda a criação do Pai se adapte à intensidade de sua luz. E veja depois como ele declina constantemente, diminuindo sua força até alcançar o ponto do ocaso. Se o sol fosse se manifestar de súbito, toda a sua energia latente causaria imenso dano à obra de Deus. O futuro faraó Akenaton, que revolucionaria o culto solar milênios depois, meditou por alguns segundos e concluiu: essas pobres crianças espirituais não possuem o preparo necessário para uma compreensão divina maior. Caso forçássemos isso, poderíamos causar grandes transtornos em sua psique despreparada. Agora é tempo de lhes ensinarmos rudimentos de espiritualidade. No futuro, chegará o dia em que os seres que vivem na dimensão primeva terão acesso a todo o conhecimento que possuímos na esfera da quarta dimensão. Para eles, somos divindades, e por enquanto é assim que deve ser, mesmo que pareça um disparate não negarmos nossas condições de mortais em estado evolutivo superior. Eles não têm como compreender isso. Tente explicar-lhes e verá que não te darão ouvidos. O desinteresse deles não será por falta de respeito, mas sim por falta de capacidade para compreender o que para nós é tão claro. O nível de percepção deles é bem limitado. Eu concordei com as palavras do meu pai com um gesto sereno. Em seguida, procurei me aproximar daquele povo opaco, sem brilho, que nos admirava de olhos arregalados. Era uma cena muito engraçada. O sorriso, entretanto, sumiu do meu rosto quando me aproximei mais e vi à nossa volta muitas mães e pais trazendo em seus braços filhos com graves deformidades físicas, para, quem sabe, obterem a cura dos deuses que lhes visitavam de tempos em tempos. Eu segurei firme a mão de Artemis e perguntei-lhe ao pé do ouvido: minha mãe, por que tanta deformidade nos corpos dessas crianças e jovens? Trata-se de alguma falha no processo de engenharia genética para transformar os macacos da dimensão primeva em hominídeos racionais? A sábia mentora colocou a mão sobre meu ombro e disse: não, meu filho, o trabalho de aperfeiçoamento genético foi um sucesso e os espíritos primários, designados por Deus para encarnar na matriz genética que aperfeiçoamos durante séculos, adaptou-se perfeitamente. Estes que você vê com as mais diversas deficiências são os exilados do sistema de Capela, de onde você veio também. Artemis fez um gesto sereno com a cabeça, confirmando minhas dúvidas, e arrematou: esses corpos elementares são adequados para almas primárias. Os espíritos que desceram de Capela para a esfera primeva da Terra possuem corpos astrais mais avançados. Isso acarreta uma incompatibilidade inicial entre seus moldes perespirituais, que ainda estão em conformidade com os corpos do mundo de onde vieram, e os corpos primitivos gerados aqui na Terra. Essa desarmonia do corpo espiritual dos capelinos em relação ao seu novo instrumento físico na Terra gerará deformidades e desajustes orgânicos nas primeiras encarnações dos exilados. Assim,
Aqueles que reencarnarem nessa dimensão primária sofrerão dificuldades motoras e mentais, além de dores orgânicas intensas por causa da precariedade de seus novos corpos físicos. É provável que ocorra uma adaptação aceitável que lhes permitirá ter uma vida menos sofrida somente a partir da terceira encarnação aqui na Terra. Seus pobres pais, almas nativas, ainda mais primitivas oriundas da Terra, não compreendem as dores atrozes, tanto físicas como morais, da nova geração, e é por isso que estão aqui, trazendo até nós, seus filhos, sofridos, para tentar receber um socorro divino de nossas mãos. Foi um grande choque ouvir aquelas palavras de Artemis. Fiquei muito impressionado, de cabeça baixa, por alguns instantes, meditativo. Evelyn, que estava ao meu lado, em estado de profunda tristeza, segurou minha mão e deitou a cabeça em meu ombro. Em seguida falei com voz titubeante. Quer dizer então que esse seria meu destino e o de Evelyn, caso encarnássemos nessa dimensão, em vez de sermos beneficiados com a oportunidade de nascer na quarta dimensão em Poseidon? Christie, aproveitando o silêncio de Artemis, tomou a palavra para si. Andrei, se vocês nasceram em nosso mundo, é porque possuem um merecimento para isso. Não existe acaso na obra de Deus. Certamente o trabalho que realizavam no mundo de onde vieram e os valores que agregaram os tornaram eleitos para uma vivência superior. Eu e Evelyn éramos cientistas em tríade. Havíamos dedicado várias experiências ao estudo de mecanismos que levavam o homem ao progresso. Quando reencarnamos em Atlântida, toda essa bagagem que trazíamos conosco se encaixou perfeitamente com diversos fatores desse novo mundo. O espírito criador e os administradores siderais da Terra decidiram que seríamos mais úteis promovendo o progresso por intermédio da dimensão intermediária de Poseidon do que no mundo primevo, onde a dor era uma constante. Assim, recebemos uma constituição genética perfeita e educação primorosa. Sem dúvida, isso aumentou nosso débito com o Todo-Poderoso, que em vez de nos punir por nossos equívocos em tríade, abençoava-nos com a vida em um paraíso. Teríamos de trabalhar muito para compensarmos essa bênção dentro da universal lei de causa e efeito. Minha mãe biológica olhou então para aquelas crianças sofridas e concluiu: seria importante que toda a nova geração de nosso país visitasse esses povoados do mundo primevo para compreender a dádiva de viver em um mundo perfeito. Talvez, conhecendo seus irmãos de outras vidas, aqui, nesse terrível vale de dor, pudesse modificar seus objetivos de vida e seu comportamento perante o que fazer dela. Artemis concordou com o gesto e arrematou: sim, a vida fácil e luxuosa da grande ilha está corrompendo as almas ainda desesperadas para uma vida superior. Já conversei com os sábios do conselho para estimular as viagens dos jovens a essa esfera. Talvez isso ajude a recuperar o equilíbrio em nosso mundo. Entretanto, eles temem pelo desequilíbrio que isso pode acarretar nas duas dimensões. Como assim? Perguntei sobre forte curiosidade. Artemis, irradiando no mundo primevo uma poderosa energia dourada mais bela que a do oricalco, respondeu: não temos o direito de influenciar demasiadamente na vida desses povos. Estamos aqui na condição de instrutores, com o objetivo de auxiliá-los em seu progresso. Não podemos resolver todos os seus problemas e também não devemos trazer-lhes os nossos. Eles precisam viver essa experiência dolorosa para purificar o espírito intoxicado com as mazelas que cultivaram com o ardor no planeta de que foram exilados. Por outro lado,
Não podemos obrigar os capelinos reencarnados em Poseidon a uma mudança para o qual não estejam preparados. Caso eles não elevem suas almas por si mesmos, será necessário reencarnarem na terceira dimensão e começar sua evolução novamente a partir da estaca 0. Sem contar que nossa população é mais numerosa. Causaríamos, assim, grandes transtornos a esses povos simples se fizéssemos expedições diárias para cá. Eu estava perdido em meus pensamentos, tentando compreender o que Artemis me dizia, quando repetidamente uma nativa de semblante sofrido e rosto marcado pelo tempo aproximou-se e colocou aos meus pés uma criança que devia ter uns 5 anos de idade. O rosto dela era a personificação do sofrimento. Seus membros estavam deformados, com profundos danos nas articulações. A coluna estava muito curvada, denunciando grave escoliose. Os dedos das mãos, os pulsos, tudo estava retorcido naquela pobre criança. Seus pés eram virados em sentido contrário ao corpo. Sinceramente, não consigo lembrar uma parte daquele corpo que não estivesse contrariando a estética humana normal. Aquela triste visão me compadeceu de modo único. Olhei para os meus pais e para Evelyn e perguntei confuso: o que ela deseja? O que posso fazer? Antes que alguém dissesse algo, a mãe da criança falou-me de coração para coração, por linguagem telepática que todo o Atlante dominava. Divindade sagrada que vem dos céus, cure minha criança, não consigo mais suportar vê-la com tantas dores, ouvir seus gemidos. Perdoe os erros dela em outras vidas, permita a meu filho o direito de viver em condições mínimas para trabalhar por suas reabilitações diante do grande Deus. Com saúde, ele poderá corrigir seus enganos no passado. Aquela sábia manifestação, vinda de uma humilde silvícola, impressionou-me deveras. Olhei para os meus pais e Evelyn e murmurei: que posso fazer, meu Deus? Que posso fazer? Todos se mantiveram calados. Então fechei os olhos e disse: meu Deus, eu sou teu instrumento. Use minhas faculdades para realizar o que for de tua vontade. Naquele instante, a magia do vril, mais uma vez, fez-se presente na minha vida, na longínqua Atlântida. Não estávamos na dimensão da grande energia, muito menos na pirâmide de Poseidones, mas parecia que isso não fazia diferença nenhuma para mim. Em questão de poucos segundos, realizei um notável feito, raríssimas vezes executado no mundo primevo, de materializar o quinto elemento no mundo da terceira dimensão. Os aldeões de Tiahuanaco, em tempo algum, jamais haviam visto tal manifestação divina. O éon sagrado do vril se materializou e envolveu completamente a criança, erguendo-a a quase 2 metros do solo, e ali se fez o milagre. Parecia um sonho, mas não era. A criança flutuou por alguns longos segundos, deitada no ar, com os braços pendendo para o solo. Depois foi colocada de pé pelas poderosas forças do vril, a emanação divina, o fluido cósmico universal. Logo em seguida, o vril desapareceu, assim como surgiu, em um piscar de olhos. Apenas deixou aquela criança ali, de pé, perfeitamente reconstituída. Ela caiu apenas porque não sabia caminhar e porque seus músculos estavam atrofiados, por nunca terem sido utilizados para sustentar o corpo. Simplesmente por isso, pois seu corpo se tornara absolutamente perfeito. O que se seguiu foi uma explosão de alegria entre os aldeões e também entre as divindades, ou seja, nós. Ficamos todos em estado de plena alegria.
Aquele povo simples ficou tão agradecido que realizou naquela noite uma grande festa. Sua música telúrica soou como a mais bela das sinfonias celestiais aos meus ouvidos. Fiquei feliz, como poucas vezes ficaria naquela existência. O desejo que acalentava de utilizar meu dom para um objetivo essencial estava se concretizando. Longe de Atlântida e do olhar censor do grande conselho do Vril, eu encontrava a felicidade e a paz de espírito que tanto procurava. Assim, todos me elogiaram e manifestaram seu entusiasmo pela manifestação divina que fluía por meu intermédio de forma tão natural. Os pilotos da aeronave correram para entrar em contato e revelar para a central de Atlântida o que havia ocorrido. Em poucas horas, essa notícia havia se espalhado por toda a terra de Poseidon. Entretanto, se eu soubesse o preço que pagaria por esse poder absoluto sobre o Vril, negá-lo-ia 1000 vezes, talvez 10.000. E tentei negá-lo. Lutei contra ele, fiz o que pude. Até mesmo amaldiçoei essa pobre criança, que foi instrumento de graça divina. Tudo inútil. Era meu destino. Podemos mudar nosso destino? Transformá-lo? Sim, é possível, porém é inútil fugir dele. No próximo vídeo entraremos no capítulo 6, Conhecendo um Mundo Novo.